Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 29 de outubro, quarta-feira. Eu sou Rodrigo Oliveira e quarta-feira que começa com uma nova comemoração, o 16º recorde de alta, né? Recorde histórico, a máxima histórica do Ibovespa neste ano, né? O Ibovespa que com isso já acumula aí 22,19%, segundo aqui o nosso querido TradingView, de alta, aos 147.428,9 pontos, depois de subir ontem 0,31, né? E o que está fazendo a Bolsa subir, né? Algumas coisas, né? Os juros, né? Expectativa de queda nos juros, expectativa de uma antecipação, inclusive, dessa queda que chegou a ficar mais precificada em março e agora está voltando aí para janeiro de 2026. Quem sabe, se os números melhorarem bastante até dezembro, né, volta a ser uma opção, embora já estejamos muito próximos, né, para que isso mude, mas de qualquer maneira estamos nos aproximando do início do ciclo de corte de juros, isso ajuda, né? Também tem o bom humor com o mercado internacional em função das conversas do Lula com o Trump e também do Lula com o Xi Jinping, que pode ajudar aí como é que se diz, a destravar um pouco da economia global, né? E é, e é basicamente isso, né? Esses são os dois motivos mais específicos para a gente olhar para a alta da bolsa, além, é claro, desse dinheiro que vem aí para fazer o nosso querido carry trade, que não afeta exatamente a bolsa, mas traz dólar para cá e acaba respingando um pouco na bolsa. E também os balanços que começaram essa semana. Hoje tem resultados mais importantes, né? Você tem o Santander, o Bradesco, os resultados devem vir positivos, isso tudo ajuda a trazer um pouco mais de otimismo, né, mesmo, com o mercado brasileiro. Então, aquilo que eu tenho falado já há algum tempo, né, é importante que você tenha exposição à Bolsa de Valores. Você pega aí no ano, o Tesouro Selic vai render 15% contra 22,19% da Bolsa de Valores nesse momento, do Ibovespa, né, para ser exato. Se você pegar aqui o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa, ele está com alta acumulada aqui no ano de 23,14, um pouquinho acima de 11, que está nas carteiras recomendadas aí, nossas do Esquina Sucupira, 20,10. Enquanto se você pegar o Tesouro, até agora, né, o Tesouro Selic, a LFTS 11, que reproduz aí o Tesouro Selic, você tem, por enquanto, 11,57, então praticamente aí o dobro de rentabilidade para a Bolsa Brasileira nesse momento. Se a gente for para o ETF de Small Caps, não, o Small 11, aí você tem 25,30%. Quando a gente fala de Small Caps, né, quem acompanha lá as carteiras do Esquina Sucupira, vai lembrar que a gente sempre fala, olha, small caps tem que ser uma posição menor. Small caps tem uma volatilidade muito maior. É claro que se a gente entra num, num rally, né, mais sustentável, mais sustentado, em 2026, que é a grande aposta minha, particularmente, e de muita gente também, mas minha particularmente, você vai ter as small caps andando mais do que as big caps, né, as principais, as large caps da bolsa, né, as blue chips da bolsa, como os grandes bancos, Vale, Suzano, Petrobras e por aí vai, né? Então, é, elas tendem a performar melhor em épocas como essa. Então, vale a pena ter um pouquinho de bolsa geral, bolsa mais blue chips, né? Bolsa mais voltada para dividendo, Divo 11, Bova 11 ou papéis que tenham essas características e ainda um pouquinho menos, né, de Small 11 ou de papéis que têm essas características aí de Small Caps, né? Você tem, com a queda, com a possível, provável queda de juros a partir do ano que vem, você vai ter, então, uma aceleração
de ganhos aí nessas áreas que ficaram um pouco mais sofridas, né, nos últimos anos, que é essa parte de varejo, por exemplo. Ontem, então, bolsa em alta de 0,31%, e aí, se a gente for olhar as principais altas, a gente vai encontrar aqui a MBRF, que é a antiga Minerva, né, agora junção aí com a BRF, a MBRF Global Foods, que subiu 15, fechou em alta de 15,63%, a maior alta da bolsa, né? Para você ter uma noção, a segunda maior alta foi Cogna, com 3,77%, Embraer 3,10%, CSN Mineração 2,76% e TOTVS 2,57%, fechando aqui as cinco maiores altas. Mas a MBRF ainda teve, no dia do anúncio da joint venture, né, essa como é que a gente fala, dessa iniciativa conjunta com um fundo soberano aí saudita, subiu 6%. Ontem chegou a bater 22, 23 durante o dia, para fechar o dia com 15,63%. Então, aparentemente, esse movimento, né, dessa joint venture com o fundo saudita, acho que já esgotou o que tinha que precificar, então o preço já deve andar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais normalizada, né, no dia de hoje. Ontem, só para a gente fechar aqui altas e baixas, as maiores baixas ficaram por conta de Auren Energia, que caiu 6, CIA Modas 3,32, CVC 3,23, Equatorial 3,19 e MRV Engenharia 2,90, né? Então, assim, a gente está esperando, Santander solta o resultado agora de manhã, o balanço, Bradesco no fim do dia. Isso deve ajudar a fazer com que os bancos andem, os bancos respondem por uma parte importante do Ibovespa, então a gente deve ter aí novidades positivas para o Ibovespa e provavelmente uma renovação aí dos recordes, né? No âmbito dos recordes, né, das máximas históricas do Ibovespa, lembrando que isso começa a chamar a atenção, né? Você vai começar a ver manchetes por aí, Bovespa, é porque ontem teve esse problema no Rio de Janeiro e isso acaba ofuscando um pouco do que está acontecendo no mercado financeiro. Mas você vai começar a ver manchetes do tipo, ó, 16ª recorde da Bolsa, né, que já acumula mais de 20% de alta. Daqui a pouco vai ser o 20º recorde da Bolsa em 12 meses, que já acumula 30% de alta. E isso começa a chamar atenção e as pessoas começam a migrar, então fazer aquela volta, né, da renda fixa para a renda variável. Então, antecipe-se, coloque um pouquinho do seu dinheiro já e depois você vai trazendo mais conforme as coisas forem andando para você ter um pouco mais de segurança, tá bom? É claro que não quer dizer que isso vá continuar eternamente, né, infinitamente, mas a gente tem uma perspectiva muito boa para a Bolsa. Eu tenho falado isso desde o começo do ano, desde o ano passado, para falar a verdade, e essa perspectiva positiva deve acelerar no ano que vem com o rally mais eleitoral, né? Eu fico lembrando vocês, né, do que aconteceu com o Milei na Argentina e com a Merval, que é o principal índice da Bolsa Argentina, que subiu mais de 22%, 23% em um dia com o resultado eleitoral lá na Argentina, né? Então, dá para a gente entender o que que pode, qual o tamanho da força de um movimento desse. É claro que a gente não tem o que estava acontecendo na Argentina, né? Que estavam olhando para o Milei como se fosse galinha morta, e não era bem isso. E aí acabou tendo essa volta toda, porque o pessoal tinha precificado uma derrota do Milei, né? Então, e uma derrota importante, não era uma derrota qualquer. Então, isso tudo faz diferença. Bom, rapidamente aqui, no que diz respeito à política, o, o Renan Calheiros continua dando uma encrespada com o projeto de isenção de R$ 5.000. Segundo o Instituto Fiscal Independente lá do Congresso Nacional, o impacto da medida como está hoje seria de um déficit de um bi de reais por ano. E o Renan Calheiros está se apoiando nisso para dizer que vai mudar o projeto, para fazer algumas emendas de redação, ou até fatiar o projeto, mandar um pedaço para o presidente Lula e fazer um pedaço em separado para
bancar essa mudança, né? Eu acho isso mais difícil porque pode ficar com a assinatura do Renan Calheiros justamente o projeto mais antipático, né? Que é a parte do projeto mais antipática, que é a parte de você garantir a arrecadação para essa benesse, que é os R$ 5.000 isentos de IR, né? A partir da aprovação desse projeto. Vale lembrar que isso também, essa tese dos R$ 5.000 da isenção para quem ganha, isenção de R para quem ganha até R$ 5.000, ela também faz parte de teses, como é que eu vou dizer, que cruzam praticamente todos os grandes bancos brasileiros, quando você fala, não, vai ter mais liquidez, mais facilidade do pessoal pagar e a inadimplência de crédito deve ser reduzida em função desse dinheiro que vai ficar disponível aí para os contribuintes brasileiros que ganham abaixo de R$ 5.000 mensais, né? Não tem muita possibilidade realmente de que isso, né, que o Renan Calheiros, em função dessa briga aí com o Arthur Lira, né, porque eles são adversários lá em Alagoas, e o Arthur Lira é o relator do projeto original que está sendo avaliado no Senado, não há muita possibilidade de o Renan colocar água no chope, mas ele quer deixar uma marca dele para poder, nas próximas eleições, né, disputar com o Arthur Lira, sem que o Arthur tenha esse trunfo dos R$ 5.000 aí, isentos de IR, né? Além disso, o que mais que a gente tem? Internacionalmente, obviamente, a gente tem hoje a definição da taxa de juros americano, que deve transformar o carry trade brasileiro, deve beneficiar ainda mais o carry trade, né, para o Brasil, que é aquela coisa de você emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado barato e emprestar dinheiro caro, né? Então você pega a 4% agora, né, já dando como certo aqui um corte de 0,25 na taxa básica de juros americana. Então você pode pegar dinheiro lá a 4% e emprestar aqui a 15%. Isso acaba trazendo o dólar para dentro do Brasil, acaba ajudando no câmbio, né, apreciando o nosso câmbio, acaba ajudando no controle de inflação também, o que lá na frente vai fazer com que os nossos juros comecem a cair, mas que por enquanto torna ainda mais atraente o carry trade brasileiro, que é considerado um dos mais favoráveis do planeta neste momento, tá? É claro que tem um receio aí sobre qual vai ser a fala do Jerome Powell, né, naquela coletiva tradicional aí depois do anúncio da decisão do FOMC, que é o Copom norte-americano. Às 3h30, o Jerome Powell então vai falar e a expectativa é saber como fica a reunião de dezembro, né? Será que o Powell já antecipa um próximo corte? E se ele antecipar, como é que ficam as expectativas para a reunião de janeiro, né? Que hoje, aqui no CME Group, lá naquela ferramenta da Bolsa de Chicago de precificação para as reuniões do Copom, está marcando aí em 45% a chance de um novo corte em janeiro, né? Vai, já marca como certa, já dá como certa a redução em dezembro, mas em janeiro ali está oscilando acima e abaixo de 50%. Então ninguém ainda muito seguro sobre um terceiro corte, né, nessa onda aqui de primeiro corte agora, né, mas que seria o quarto corte, já que a gente teve um corte na reunião passada, seriam quatro cortes consecutivos que levariam aí a taxa de juro americana para 3,5, né, em janeiro do ano que vem, o que daria um espaço bom também para a gente começar a cortar os juros aqui. É, talvez até aumentasse as nossas perspectivas de um corte de juros por aqui. Então, a gente está mais ou menos nesse paradigma agora. Tem uma historinha aí sobre o Senado norte-americano ter aprovado um projeto de lei aí que proíbe o Trump, né, derruba as tarifas contra o Brasil. Isso não muda nada, para inglês ver, porque no fim das contas tem um acordo na Câmara americana de que não será nada disso votado, né, sobre tarifa será votado antes de 2026, então até o final do ano isso não muda nada. Além disso, se fosse aprovado, o Trump poderia vetar. Então, no fim das contas, isso foi só uma demonstração de força aí dos democratas e uma demonstração de que não é unânime a ideia de tarifas contra parceiros globais aí dos Estados Unidos. De qualquer forma, nada muda na prática nesse momento. O que deve
mudar bastante aí as perspectivas para as tarifas, é inclusive a conversa do Trump com Xi Jinping amanhã lá na Ásia, na Coreia do Sul, se não me falha a memória. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Só passando aqui rapidinho, o ouro sobe 1,80 no dia de hoje a 4.023 dólares a onça Troy, depois de ter beliscado aí uns 3.900 e qualquer coisa. O minério de ferro ainda andando de lado aí 105,9, agora mais próximo aí do 106. O petróleo em alta de 0,30 depois de ter caído um pouco durante a madrugada, chegou agora a 64,00 o barril do tipo Brent. O pessoal esperando aí um anúncio da OPEP+, no fim de semana de aumento na produção do petróleo novamente, tá? Isso acabou até segurando um pouco da alta de ontem na Bolsa Brasileira, porque fez com que a Petrobras ficasse mais contida aí no, as ações da Petrobras ficassem mais contidas. O dólar em 5,36 nesse momento e o Bitcoin em 112 mil dólares, 867, né? Ou 112.867 dólares. O Bitcoin praticamente estável no início dessa manhã. Ontem teve um pouquinho de inclinação na curva de juros, a ponta curta caindo um pouquinho e a ponta intermediária e longa subindo um pouquinho, mas nada que mude o jogo significativamente, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, então. Bons negócios a todos nessa quarta-feira e a gente se vê amanhã na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30. Até lá, avante Sucupira!